Estamos na segunda temporada de Record of Ragnarok, um anime feito e partilhado pela Netflix que, infelizmente, na sua primeira temporada não teve um grande sucesso. Este anime não foi nada bem aproveitado pela Netflix. Teve uma primeira temporada muito mal explicada, pouco emocionante e muito parada. Sinceramente, para mim foi um espanto quando eu soube que ia haver uma segunda temporada de Record of Ragnarok. Mas ao mesmo tempo também fiquei com alguma esperança de que tivessem mudado alguns dos aspectos negativos deste anime. Visto que a Netflix, entretanto, já lançou alguns animes como deve ser, como por exemplo o Cyberpunk. Mas não. Hoje vamos aqui falar um pouco sobre o que esta segunda temporada de Record of Ragnarok nos trouxe e também falar um bocadinho sobre o anime em si. Não te esqueças de deixar o link e dar-me um like, subscrever ao canal se fores novo, bem-vindo à família Nerd, está aqui, ligas a campainha, ligas o sininho, para ter as notificações todas e vamos arrancar para mais uma Hora do Nerd. Se por acaso ainda não viste, nem sabes o que é Record of Ragnarok, eu vou aqui fazer um resumo muito pequenino para ti. Então, meu nerd, Record of Ragnarok conta-nos uma pequena história em que o conselho de todos os deuses, de todas as mitologias, tipo o Zeus, o Odin, o Buda, etc., temos deuses da Índia, temos isto tudo, reúnem-se uma vez em cada 1000 anos para decidir o destino da humanidade, se vão acabar com a humanidade ou se a história vai continuar. No último conselho que fazem, decidem que os 7 milhões de história da humanidade justificam a sua extinção, devido a todas as nossas guerras, pecados, não sermos bons uns para os outros, tudo isso faz com que os deuses decidam que a humanidade vai ser extinta. Talvez para recomeçar depois tudo de novo, qualquer coisa assim do género. Mas uma das Valquírias, a líder das Valquírias, a Brunhilde, propõe aos deuses que a humanidade tenha mais uma oportunidade. E qual é que é? Provar o seu valor em combate contra os deuses. E aqui começa o Ragnarok. Aqui destoaram um pouco da mitologia, o que é o Ragnarok, mas ok, faz um certo sentido para o anime. 次の1000年間を存続する価値があるのかどうか。神対人類最終闘争ラグナロク。 Então, os deuses concordam em fazer este torneio chamado Ragnarok, em que a humanidade terá que ganhar pelo menos 8 dos 15 combates entre humanos e deuses. Os representantes da humanidade são chamados Einherjar, que é também da mitologia nórdica, e são humanos notáveis ao longo da história. Cada um destes humanos funde-se, entre aspas, com uma das Valquírias para fazer o Volunder, que é basicamente a Valquíria tomar forma de uma arma que pode vir a magoar os deuses. Porque as armas convencionais que os humanos criaram, nenhuma delas é capaz de derrotar, nem sequer de fazer um arranhão aos deuses. Esta arma também se torna adequada para o estilo de combate do humano, que aí vem, pode seja ele um samurai, seja ele um assassino, seja ele... pronto, o que for da história da humanidade. Que é isto, meus nerds? Sem grandes plots, uma história bastante simples. O que sairia bom daqui seriam os combates. Porque a própria história mesmo assim é simples, é rápida. Portanto, o que seria bom deste anime seria os combates. Isto até é uma boa ideia para aqueles fãs de anime que gostam de combate, de luta. Um shonen habitual, não é o caso deste anime, mas para os fãs que gostam de shonen, quase todos os episódios deveria ser pancadaria. Mas mesmo assim, a primeira temporada nem isto conseguiu. Os combates eram muito chatos, não tinham qualquer tipo de animação de fora de série e por isso sou sincero, nerds, um autêntico flop da Netflix. Quando saiu a notícia da segunda temporada, eu cá pensei, ok, agora a Netflix já lançou aqui umas coisinhas melhores, já conseguiu também perceber os exemplos de alguns animes que saíram agora e se tornaram famosos, portanto isto agora tem que ser melhor. Mas não o fez. Eu acho até que ficou ainda pior, coisa que eu não achava possível. Primeiro ponto, animação horrível.
Meus nerds, estamos em 2023, depois de todos os animes que vimos o ano passado, eu não consigo perceber como é que uma empresa tão grande como a Netflix não conseguiu gastar algum dinheiro para ter uma boa animação. Os combates então são horríveis para os dias que correm. Imagens paradas, não existe fluidez nenhuma na animação, nem nos frames. Temos até um dos combates que é basicamente todo ele feito em 3D que ficou uma merda. Estes movimentos nem sequer parecem ter sido feitos a pensar na anatomia humana e fiquei super desiludido da forma como a troca de golpes é feita. São realmente chatas e parece que isto é um anime de 2010. E o mais engraçado disto tudo é que temos estúdios bem mais pequenos a fazer trabalhos bem melhores do que isto. E isto faz-me confusão porque deveria ser o ponto forte deste anime de Record of Ragnarok. Seriam as animações das lutas, as batalhas. Visto que o plot é tão pequenino ou quase inexistente, deveria ser isto que nos puxa a ver o anime. Mas não. É na verdade a razão para não se ver Record of Ragnarok. Netflix, por favor, tu és melhor do que isto. Segundo ponto. História chata, demasiado longa e interrompe demasiado os combates. Isto numa história que já é pequena. Como Record of Ragnarok não tem um grande plot, o mangá decidiu colocar os backgrounds de tanto dos deuses como dos humanos escolhidos, e isto até que não é mau, porque ficamos a perceber um pouco da história, um pouco da mitologia, o porquê daquela personagem ser famosa no país deles, onde estavam, né? Porque nós não conhecemos todos os lutadores que para lá vão, mas não é no meio do combate, e muito menos a durar episódios inteiros. Isto fez-me uma enorme comichão, como por exemplo a história do Jack the Ripper, o famoso assassino inglês que nunca foi encontrado até os dias de hoje, há apenas alguns suspeitos. Ora, se o assassino nunca foi encontrado, não sabemos quem é que ele é. Por que raio é que temos um episódio inteiro a contar um background que nunca existiu? Pior que isso, é ele lutar contra o Hércules, que esse sim tem uma história feita, seja ela ficção ou não, mas essa história existe e foi contada muito mais rapidamente. Ou seja, para além de que não se deveriam ter focado tanto no background das personagens, ainda assim foi mal feito. Então, para vocês terem noção, o anime acontece assim. Os lutadores são apresentados, entram na arena, começam a lutar. 5 minutos depois da luta começar, entramos em background ou do deus ou do humano. O background dura um episódio inteiro. No episódio seguinte, passamos para mais uma troca de golpes mal feitos e passamos para mais um episódio do background do lutador contrário ao primeiro que deram. Ao final do terceiro ou do quarto episódio daquela batalha, que na realidade não vimos quase batalha nenhuma, e mal feito, está despachado. Terceiro ponto. A banda sonora dos episódios são autênticas cópias dos outros animes. Este ponto destruiu qualquer esperança que eu tivesse sobre este anime. A música de abertura, ok, é original, é única, não me parece ter ouvido aquilo em mal lado nenhum, não encaixa mal, tudo bem. Por acaso até foi das poucas coisas que eu consegui gostar, mas depois, dentro do anime, comecei a prestar assim atenção e, meus nerds, tenho a certezinha absoluta que uma das músicas de fundo que lá aparece no meio do anime é tirada do Naruto. E a outra é tirada do One Piece. É que tenho quase a certeza absoluta. Aquilo é demasiado parecido para ser original. Ora, então, ouçam lá esta do Naruto. E agora é esta do Record of Ragnarok. Não é igual? Quarto e último ponto. Não existe qualquer tipo de clímax no episódio. Meu nerd, fosse o final da batalha, fosse a conclusão do background das personagens, eu tenho de conseguir sentir algum tipo de clímax dentro do anime. E neste momento, a sensação de clímax que eu tiro de Record of Ragnarok é quando o episódio termina. Estou mesmo
super desiludido. As batalhas terminam sem qualquer tipo de impacto. Os backgrounds a mesma coisa. Mesmo quando estou a ver isto tudo, fico com aquela sensação que isto nunca mais termina. E posto isto, meu nerd, estas são as minhas razões para te dizer que não vale a pena assistires Record of Ragnarok. Com muita pena minha, porque a Netflix já teve a oportunidade de fazer coisas boas, Cyberpunk é uma obra de arte. No entanto, neste tipo de anime, Netflix está a falhar e muito. Então e tu, meu nerd, concordas com esta minha opinião ou até estás a gostar e queres dizer aquilo que estás a gostar? É só comentares aí em baixo, fala comigo que eu vou-te responder. Esperemos trocar aqui umas ideias. Discorda comigo até. Até aconselho. Até à próxima Hora do Nerd.